Ofertas incríveis porque começou o Esquenta Black Friday da Amazon. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos conversar sobre ofertas imperdíveis para vocês aproveitarem, não somente vocês, como eu também, tem muita coisa que eu estou de olho e eu quero depois compartilhar com vocês. Para quem não sabe, eu tenho o costume de, nesses eventos, mega eventos que tem na Amazon, trazer vários vídeos dando dicas para vocês de livros que eu li, de livros que eu tenho interesse. Aliás, eu tô falando aqui de livros, mas lembrando que as ofertas é em todos os setores da Amazon. Então, coisas para casa, coisas de beleza, itens de papelaria, eletrônicos, tem de tudo um pouco. Então, isso é só o esquenta. Então, até a Black Friday vai ter muitos outros produtos que irão entrar com descontos. Acredito que irão aparecer também cupons, dispositivos também da própria Amazon, então eu vou ficar sempre dando dicas pra vocês. Então se você é novo por aqui, se inscreva no canal, já dê o curtir aqui no vídeo e não esqueça de ativar as notificações, porque além de vídeos dando dicas, porque vocês sabem, vocês adoram esses vídeos que eu trago aqui sempre, eu também faço lives. Então, durante essa semana aqui do Esquenta mesmo, vamos ter lives pra gente conversar, trocar ideias, pra vocês me inspirarem também a fazer compras. Então, assim, é bem bacana. Então, é uma ótima forma da gente ficar ainda mais próximos e trocar dicas incríveis de leituras. Então, e essa época do ano, de fim de ano, para aproveitar para presentear, para renovar coisas para casa, para renovar outras coisas que a gente queira, para presentear e começar 2025 com várias coisas aí e com leituras incríveis pra gente fazer ano que vem, tá bom? Agora chega de falação, lembrando, antes disso, tá? Antes de dar as dicas pra vocês, os links de tudo que eu citar vão estar todos aqui no box de informação, os livros de cada livro que eu citar, assim também como eu tenho 3 páginas na Amazon aqui, em que tem dicas de livros, dicas de e-books e dicas gerais, que eu deixo separado aqui pra vocês, tá? E também fique sempre acompanhando aqui, enquanto não sair um próximo vídeo do Esquenta, da Black Friday, fica acompanhando esses links aqui das páginas, porque eu sempre vou alimentando. Então, se algum livro terminou o desconto, eu coloco outro que entrou. Então, vale a pena vocês terem esses links aqui salvo na aba de vocês. Já deixa assim, clica, já esvazia o carrinho de vocês, clica nesses links aqui e vai adicionando conforme eu for falando pra vocês, tá bom? E eu acho que é só isso pra avisar pra vocês. E também, tem meus links gerais aqui. Então, recados dados, lembre-se ao longo do vídeo também comentar, falar se vocês já leram, dar dicas de algum livro talvez que eu não tenha visto, que tá com ótimo preço, e talvez que eu não tenha, então você pode também me ajudar. Não vai ser tão bom assim? Não, vai ser bom sim, né? Se for uma leitura maravilhosa, vocês também podem me indicar, tá bom, pessoal? Bora começar esse vídeo, porque senão eu não quero me estender muito nesse, porque como eu disse pra vocês, quero trazer mais conteúdos, tá bom? Vou começar então falando de livros que eu falei, inclusive, recentemente em vídeos aqui do canal, no especial que teve de literatura brasileira, em que eu dei tem 2 vídeos aqui no canal em que eu falo mais detalhes sobre esses livros. Vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês conferirem, que são 30 dicas de literatura brasileira, então tem 2 vídeos, parte 1 e parte 2. E assim, não tem como eu não começar indicando logo esses livros, até porque alguns deles foram leituras recentes. E eu vou começar indicando uma das minhas leituras, assim, a primeira leitura desse ano, uma das minhas favoritas. Vocês que me acompanham, algumas aqui tem figurinhas aqui repetidas, mas não tem como deixar passar, de repente, aquele incentivo que você tá precisando. É Clarice Lispector. Então, a minha leitura, assim, A Hora da Estrela foi um livro, assim, maravilhoso e que me impressionou bastante. É um livro, assim, curto, com grande potencial. Pode ser que não agrade a todos, mas se você ler com muito carinho e atenção, você vai ver como esse livro é transformador. Eu tô trazendo aqui ele pra representar, porque não tá sozinho ele em promoção, mas normalmente os livros da Clarice Lispector costumam entrar em promoção, tá? Então fica a dica pra vocês olharem, mas o que tá em promoção é o box com toda a obra dela, que eu tô assim babando nele, tá? Então assim, super recomendo pra vocês que nunca leram Clarice Lispector, que querem começar a ler. Invista, então, de repente, no box, porque vale muito a pena. Clarice Lispector é maravilhosa. Esse aqui é um dos livros favoritos, assim, maravilhoso. Falando em Clarice Lispector, tá? Tem esse livro aqui. É um livro, não. É meio que uma agenda, digamos assim, aquelas doses de incentivos diárias, que é Sentir um Pensamento. É uma edição em capa dura com fitilho e que ela, por dentro, eu não vejo muitas pessoas mostrando ela.
e eu quero utilizá-la para o ano que vem. Então, assim, é uma mensagem por semana. Então tem mensagens retiradas de vários livros da Clarice, tá? Tem um trabalho. Então cada livro da Clarice tem uma mensagem aqui, por exemplo. Laços de família, aí tem a citação, e aí normalmente tem alguma coisa para fazer você refletir sobre. Eu acho isso aqui muito interessante para você se presentear, para você dar de presente, inclusive, e também para você fazer uma reflexão de começar logo o ano com Clarice Lispector e você pegando essas reflexões e refletindo sobre a sua própria vida. Isso também vai estimular você a fazer a leitura dos livros dela. Eu acho, assim, bem interessante essa ideia aqui. E a forma que começa aqui, ó, é preciso não ter medo de criar, perto do coração selvagem. E aí vem, quais medos estão pedindo você de criar? Então são aquelas doses de incentivo que são bem interessantes. Eu li algo parecido, eu fiz no ano passado, foi o do diário estoico e super funcionou. Todo dia de manhã eu fazia a leitura, compartilhava com vocês no Instagram. Mas essa aqui é semanalmente, então é aquele momento que você pode tirar da semana para dar uma pausa e respirar. E com Clarice Lispector é sempre maravilhoso, não é mesmo? Outra super dica de a dama da nossa literatura, né, Lígia Fagundes Telles, é Ciranda de Pedra. Então aqui nós acompanhamos a história de Virgínia querendo pertencer a essa ciranda. Então ela querendo... ela se sente excluída desse grupo, né? Então ela fazendo de tudo, quanto mais nova, né? Querendo para pertencer a esse grupo de primos, irmãos ali. Então, assim, ela se sente diferente. Então, essa busca de identidade, de autoconhecimento, algo muito que você encontra na Hora da Estrela também. Então, esses temas, assim, sempre me chamam muita atenção. Essa busca do autoconhecimento, essa questão da solidão também trabalhada, que tem muita questão psicológica trabalhada também, de transtorno psicológico, por causa da mãe dela, da Laura. Então, assim, é um livro incrível. Falo com mais detalhes lá, então assistam se vocês quiserem saber mais detalhes, mas eu amo a Lígia Fagundes Telles, esse livro aqui é um dos meus favoritos também. Outra aqui, no caso aqui, literatura contemporânea, uma dica, assim, que vocês amaram quando eu falei no Instagram, muitas pessoas gostaram muito e encontraram esse livro aqui por minha dica, fico muito feliz com isso, que é esse aqui, Vida Futura, do Sérgio Rodrigues. Se você ama Machado de Assis e José de Alencar, eu ia falar Dom Casmurro, mas Machado de Assis e José de Alencar, vocês vão amar esse livro, é super divertido. E ele tem, o Sérgio Rodrigues, ele traz essa escrita machadiana na hora de narrar aqui a história, porque o que acontece? Você imagina que lá no céu, né, existe uma nuvem para cada, por exemplo, para cada profissão. Tem a nuvem ali, sei lá, de alguma, não sei, dos atores. No caso aqui vai ter uma nuvem dos escritores. E claro que vai ter Tolstói, Dostoiévski, Machado de Assis, José de Alencar, imagina, todos eles ali conversando. E aí, no caso, vai se descobrir que tem uma professora ali de uma faculdade que ela tá querendo trazer que esses clássicos fiquem mais, assim, mais contato com o público jovem, vendo que o público jovem tá cada vez mais distante da literatura. Então, ela com essa preocupação, ela quer reformular um pouco a escrita ali dos livros desses escritores, porque eles têm uma escrita mais erudita e tal, então quer simplificar um pouco. José de Alencar acho isso um absurdo. Machado também não gosta não, mas José de Alencar acho um absurdo. E o plano dele é descer na terra e puxar a perna dessa professora. Imagina só, é muito divertido. E o mais divertido ainda, além dessa história meio que sem pé nem cabeça, mas você vê esses escritores clássicos, todos eles reunidos e conversando e tal, sendo citados como Flaubert, Tolstói, Dostoiévski, como eu disse pra vocês, mas outros grandes nomes. Então é bem interessante, eles palpitando ali o que deve ser feito. E também, o mais interessante ainda, ver eles, né, descendo e se deparando com o rio atual, né? Então a região ali da Rua do Ouvidor, aquelas regiões todas que tem no pano de fundo das histórias desses escritores, eles encontrando como estão, aqueles lugares que eles gostavam de passear, como Machado gostava, e deparando com a realidade de hoje. Então, maravilhoso. O tempo que eu falei desse livro nesse vídeo, vocês já perceberam como eu gostei, né? Outra aqui, super sensível, é poesia, mas não fique com receio por causa disso. É Meu Quintal é Maior do que o Mundo, de Manuel de Barros. Eu sempre, assim, um dos livros que... Esse e um outro que eu vou citar, quem já me acompanha aqui já vai saber qual que eu vou citar. Pra mim, é um dos ótimos livros para você começar a ler e amar poesia. Porque aqui vai falar sobre a, sabe, simplicidade das coisas.
aquilo que, sabe, aquela coisa de criança, de que você não dá nome para as coisas. Você sabe, o Manuel de Barros aqui é uma coletânea, né, ao longo de anos, e que ele vai extraindo isso, essa essência aí, sabe? Então você tem muito essa questão do contato com a natureza. Então é um livro que faz você olhar para coisas que talvez pareçam ser insignificantes, mas que a criança, por não dar o nome, não se preocupar com nomear corretamente, sabe trazer a magia daquilo. Então ele passa muito isso nessa coletânea aqui de poemas incríveis aqui, que realmente para mim é uma das melhores coletâneas que eu já li de poesia. Não li tantas, mas essa aqui é ótima. Você não fique com medo assim, não vou entender poesia e tal. Manuel de Barros é maravilhoso aqui. E como eu disse pra vocês, a simplicidade e a delicadeza com que ele fala sobre as coisas, elementos da natureza e tal, é maravilhosa, tá? Então dê uma chance aí, não fique com receio de ler poesia. Agora eu vou aproveitar e falar pra vocês, antes de continuar falando dos clássicos aqui, de outros livros também de suspense e tal, é uma dica pra vocês, né, porque é um queridinho aí do momento, é esse aqui, o Intermezzo da Sally Rooney, que é um lançamento aí agora recente, e que tá com oferta também. E eu recebi recentemente da Companhia das Letras, pretendo fazer essa leitura porque eu li Pessoas Normais, é o único livro que eu li da escritora, já tem um tempo, mas eu gostei muito do livro. Eu sei que tem um grupo aí que gostou desse livro, não gostou, tá trazendo essa discussão aí, então eu tô com muito interesse em dar essa chance aí, por justamente já ter tido contato com a escritora em Pessoas Normais. Então, vale a pena vocês olharem também esses lançamentos aí, porque tem alguns com desconto bem interessante. Falando em lançamento, um que eu li, inclusive, tem vlog aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, é O Massacre da Família Hope. Já panfletei muito esse livro aqui recentemente em live, no vlog e tal. Foi uma leitura que eu fiz em outubro e devorei, assim, maravilhoso. É um thriller, assim, cheio de plots no final. E como eu sempre falo, não são plots previsíveis, assim, não é impossível você descobrir todos, eu acho muito impossível você descobrir todos. E não são aqueles plots, não senti isso, são forçados, são aqueles que tem toda uma justificativa, porque tem uma cuidadora destinada para essa mansão. Primeiro que esse aspecto dessa casa, no penhasco, onde no passado aconteceram crimes de uma família, que todo mundo foi morto, assim, pai, a mãe, a irmã, e só sobrou a Lenora. E hoje em dia, no caso, o livro se passa na década de 80, né? O crime aconteceu na década de 20, finalzinho da década de 20, então é um livro que se passa no tempo passado e tal. E ela sobreviveu e ela tá na cadeira de rodas, não fala e tal, porque sofreu derrames e tal. E a Kitty, ela é uma cuidadora, também tem um passado aí, que aconteceram algumas coisas e tal, e ela é destinada a cuidar dessa senhora. E essa mansão, ela é daquela coisa, sabe? Coisas acontecem nessa mansão, mistérios do passado, presente, intercalando. E assim, é magnífico, eu gostei, foi uma leitura que me surpreende bastante por ser um thriller mais atual e tal. E Riley Sager, assim, realmente me impressionou bastante a escrita. Eu terminei querendo contar pra todo mundo e fazer, não, você tem que ler, dar a chance pra ler esse livro, que você vai gostar. Se você é fã de suspense, se você é fã desse estilo, você vai gostar muito. Então fica a minha recomendação aí para vocês, tá bom? Continuando aqui, falando aqui de clássicos, não tem como deixar de citar aqui, então, Fernando Pessoa pra vocês. O Livro do Desassossego ainda não vi nesse momento que eu tô gravando em oferta, que é um dos meus favoritos também. Mas temos a poesia aqui de Alberto Caeiro, que é outro livro de poesia que eu disse pra vocês que eu amo recomendar e também é muito bom de ser lido. E tem um poema aqui que eu amo, que é Para Além da Curva da Estrada. Então, Para Além da Curva da Estrada, que é um dos meus favoritos. Então, pra que eu me preocupar com o que tem além da curva, né? Depois da curva ali, o que tem lá? Mas pra que eu me preocupar lá se eu não estou lá? Eu estou cá. Então, essa coisa de você se preocupar, de dizer assim, o que tá além da curva? Deixa pra eu me preocupar com a curva, ali o que tem depois da curva, quando eu lá estiver, né? Nesse momento eu tô desse lado, então, enquanto eu estiver aqui, me preocupa com o que tá aqui. Então, pra mim, isso me deu quando eu li isso, e no momento que eu li, isso fez total diferença em várias coisas que eu penso na vida. Então, por isso que eu tenho esse apreço e apego tão forte com Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa, pra mim, é maravilhoso demais. Então, esse livro aqui tá de poesia, tá
Não tenho receio também de ler Alberto Caeiro, que é maravilhoso. Desassossego, por enquanto, não, mas costuma, tá? Então, qualquer coisa eu compartilho com vocês. E outro que tá do Pessoa é a biografia, com a organização do Richard Zenit, que é o mesmo organizador. A biografia é escrita pelo Richard Zenit, que é o mesmo organizador do livro de Sossego, que sai pela editora Companhia das Letras, tá? Então, é a biografia dele e eu quero ver se eu começo a ler ano que vem. Então, pra entender mais a questão dos heteronônimos e tal, toda a história do Fernando Pessoa, então, assim, tô bem empolgada, fica a minha recomendação aí pra vocês, porque... então, assim, não li ainda a biografia e tal, mas é um livro que eu tenho interesse, já tenho, tá? Só não peguei aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, um que eu não posso também deixar de indicar pra vocês é um clássico aqui da Zahar. Eu sempre recomendo que vocês olhem clássicos da Zahar, que sempre ficam com preços excelentes. Aqui são 2 edições de bolso, mas edições comentadas também tem, inclusive de Mulherzinhas. Mulherzinhas é um grande clássico que eu amo bastante. Talvez assim, às vezes alguns acham que é meio água com açúcar. Pode ser, porque não tem reviravoltas, mas é aquele livro conforto, que dá aquele conchego, porque vai falar de questões de família, de fé, de 4 irmãs ali, né, da evolução delas, amadurecimento delas. Então isso eu acho muito bonito, essa cumplicidade e cada uma com uma personalidade muito diferente, olhando objetivos de vida diferente, e você vê o amadurecimento nesses fatores delas. E eu acho assim, muito bonito, assim, muito inspirador. Eu sei que não serve pra todo mundo, assim, no sentido que, claro, nenhum livro é unanimidade, mas eu sei que esse livro é aquele que tem muitas... Porque as pessoas acham que é uma coisa e vai por outro lado e tal, mas dê uma chance, porque eu gosto muito de Mulherzinhas e tal. É um livro, assim, eu acho que tem que ser lido. Esse aqui é daqueles livros que talvez se você ler num momento muito afoito, assim, não vai funcionar. Porque ele é um livro mais calmo, mais pra você sentir. Gosto bastante. Ao contrário, ou então não tanto, que Lobo do Mar, do Jack London. O livro de aventura e tal, no meio do mar. E assim, na época quando eu li, já falei isso aí pra vocês, as primeiras páginas eu tava fluindo, mas depois eu fiquei presa ali, não falei, não, que leitura aqui não sai, nesse negócio de mar e tal. E depois eu comecei a ver a potencialidade aqui, não é questão só do mar em si, né, claro. Tem toda a questão da humanidade, a questão da solidão, a questão existencialista também, né, da questão do ser humano e lidar com situações, a condição humana em situação, assim, de extrema... situações assim bem adversas, né? Então como o ser humano lida com isso. Então depois começou a engrenar a leitura, que eu gostei bastante, uma leitura bem diferente assim. E acredito que pra quem gosta de Moby Dick, livros náuticos assim, aventuras assim, vai gostar muito. E como eu disse pra vocês, também traz essas lições para a vida. Então depois que chega uma parte da leitura, realmente ó, engrenou bastante e amei ter lido, uma experiência muito boa. Outra dica que eu sempre dou também pra vocês, além de olhar os clássicos é olhar os livros que saem pela Penguin, tá? Aqui no caso, eu peguei alguns da Penguin e da Antofágica, tá? Eu acho que eu não trouxe nenhum da Antofágica aqui, mas tem alguns da Antofágica que vale a pena vocês conferirem. Inclusive, um título aqui que eu tô mostrando, que tá em oferta, não é o da Penguin, mas sim o da Antofágica, que é a Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Aqui nós vamos encontrar a história de Esther, que ela vai ser... ela cometeu um adultério, né? Então aquela questão da cidade ali, puritana e tal. E, sabe, de julgar o outro, meio que achando que... aquele falso moralismo, né? Então ela, por ter cometido adultério, ela fica com a letra A, né? De adúltera, bordada. E ela tem uma filha dessa traição, né? Desse adultério. E ela não revela a paternidade, enquanto isso a gente sabe, o leitor sabe quem é, e a gente fica assim, avaliando como a sociedade lida com duas coisas, né? Ela não conta, mas como a outra pessoa, como o pai ali, ele é visto pela sociedade, e como ela começa a ser vista, e tudo que ela faz. Então assim, e você não vai ficar... você vai ficar muito impressionado com a força dela, ela vai passar, não aquela questão assim de... ai, coitada e tal, você fica indignado assim com a situação, mas ela passa muita coragem, muita força, muita determinação, uma mulher que, sabe, enfrenta todo mundo, que não abaixa pra nada. Então assim, é um livro incrível mesmo, ele me surpreendeu bastante, né, porque quando eu li, é um livro que eu ainda pretendo fazer releitura, inclusive nessa edição da Antofágica, tá? Aqui indicações também,
ainda mais que estamos chegando no fim de ano aí, Charles Dickens com Um Canto de Natal. Aqui ficou uma canção de Natal nessa tradução. E eu gosto bastante, né, porque fala do Scrooge, da visita que ele recebe aí, aquele avarento que recebe a visita do Natal do passado, presente e do futuro, justamente para mostrar como que ele é, para ele se enxergar e ver se ele muda a maneira como ele lida com as pessoas, né, então deixar o espírito natalino se instalar ali no ar e tal, ele modificar. Eu gosto muito desse espírito natalino e foi a partir desse livro que mudou muito a forma como vemos o Natal hoje. Então o Dickens é bem responsável por isso. Gosto muito do Charles Dickens, então fica a minha recomendação aí pra vocês, principalmente pra fim de ano, como eu disse inicialmente. É outro livro também, que foi uma leitura deste ano e me surpreendeu bastante. É Primeiro Amor, do Turgenev. Inclusive tem outras obras do Turgenev que eu tô de olho em adquirir, como Pais e Filhos e Memórias de um Caçador, acho que é isso, que sai pela editora 34. Então tem outros livros do Turgenev que eu tô de olho ali, porque eu gostei muito aqui da escrita, da forma como vai contando aqui, justamente o surgimento ali do primeiro amor. Inclusive esse livro aqui tem vlog aqui no canal. Não sei se vou conseguir linkar tudo aqui nos cards, mas o que não tiver aqui nos cards, eu deixo aqui no box de informação pra vocês conferirem, tá bom? Então justamente isso, ele se descobrindo, e um jovem ali apaixonado por uma mulher um pouco mais velha do que ele. E ela meio que é aquela que gosta de se sentir desejada por várias pessoas, não dando a mínima pra ele. E também tem essa questão do amadurecimento, dessa questão de como você lidar com o primeiro amor e tal, e as coisas que vão acontecendo. Tem um toque ali de suspense ali que você até vai desconfiar, mas o final é bem surpreendente. Então é muito interessante a escrita do Turgenev. Eu gostei muito, muito, muito de ter lido esse livro. E ficou entre minhas melhores leituras do primeiro semestre, tá bom? Outra indicação, eu vou tentar falar mais rápido não, falar menos detalhes dos livros, mas é que eu não consigo, eu fico muito empolgada porque são livros realmente, assim, que eu gosto bastante. É Bonequinha de Luxo, do Truman Capote. Esse livro aqui também, outro que me surpreendeu. Eu fiquei louca com a chata do Truman Capote. Aqui tem Bonequinha de Luxo e mais outros 3 contos. E, inclusive tem um conto aqui de Natal que é praticamente muito autobiográfico, né, do Capote, que é Memória de Natal. Assim, se você não costuma chorar em histórias, esse aqui é um daqueles casos que vai acontecer isso com você, tá? Ainda mais se você ler nessa época de fim de ano. Então, ele é muito emocionante. Mas o Bonequinho de Luxo é uma novela, então ocupa uma parte aqui do livro, inclusive. E se você já assistiu a adaptação com a Audrey Hepburn, você vai ter pensar vagamente do que se trata o livro, mas a forma como o Capote narra ali Nova York, a sociedade, o tom melancólico aqui da narrativa, inclusive não só da história de Bonequinha de Luxo, como dos outros contos, é sensacional. A forma como que o Capote trabalha isso e faz você ficar ali totalmente imerso na leitura é sensacional. E mostrando aqui a Holly, né, ela buscando essa identidade, né, o seu lugar no mundo, seu lugar de pertencimento também. Então, uma mulher aí da noite aí, né, então que tira dinheiro de certa forma dos homens e como que ela quer se encontrar, ser reconhecida. Então é uma história muito legal, assim, de você acompanhar a forma, assim, a evolução ali até o desfecho. Então eu fiquei muito contente não só com a novela, mas com todos os outros 3 contos, principalmente o último. Mas gostei de todo o conjunto aqui, tanto que eu saí desse livro aqui louca pra ler a autobiografia autobiografia não, a biografia do Capote. Agora eu não lembro se é autobiografia, fiquei na dúvida, mas fiquei assim, e consegui encontrar em sebo, inclusive. Outro que eu sempre dou dica é Cartas a um Jovem Poeta. Não é nessa edição que tá, é uma edição que sai pela Biblioteca Azul, que eu vi que tá em oferta, mas de repente pode ser que essa aqui da editora Planeta entre. A diferença praticamente, né, além de tradução e tudo, e material de pós-fácil, que essa aqui é bem interessante, é porque aqui tem as perguntas que o jovem poeta faz para o Rilke, né. No caso, as perguntas não fazem muita diferença, não. É legal, é interessante, né? Traz aquela curiosidade, porque o Rilke tá respondendo isso. Talvez você perceba que a questão fique mais enfatizada nessa edição. O porquê da insistência do Rilke falar que ele vai dar muito conselho, né? Questão de produtividade, questão de você encontrar uma identidade. Porque, no caso, o poeta, ele quer muito, né? Ele quer ser igual ao Rilke. Então, ele quer escrever a poesia como ele.
Então o Rico ele fala isso, não, você encontrar o seu estilo. Então aqui não serve só a questão para a arte da escrita, na arte de ser poeta e tal, mas para qualquer coisa na vida. Então você encontrar o que se torna único. E dali que você vai descobrir todo o seu potencial, toda essa diferença e assim fazer o seu próprio nome, não ficar à margem de alguém. Então, um livro bem interessante que também ficou entre os meus favoritos do ano passado. Tá no meu livro de favoritos do ano passado. Super recomendo pra vocês também. Aqui uma outra dica que eu dou pra vocês, esse aqui é a Jornada, O Grande Panda e o Pequeno Dragão. É um livro muito gostosinho de ser lido, tá? É aquele cheio de mensagens. Ele vai passando pelas estações do ano. Esses dois amigos improváveis aqui, tem vários momentos assim que fala pra você desfrutar. Então tem muita questão de da falar da coragem, de falar que nem tudo é aquilo que a gente vê é daquela forma. Então tem várias reflexões muito bonitas para serem feitas, que você pode fazer aquela leitura do dia, se você quiser, com uma mensagem ali de positividade, algo para você mudar seu pensamento sobre certos assuntos. E assim, cada vez que você abre, né, você vê uma mensagem desse tipo. Mas é uma historinha, tá? Mas mesmo que você possa abrir e ver isso, olha, a ideia de atravessar o rio realmente me assusta e vou ficar com medo durante o percurso, mas mesmo assim vou em frente. Então assim, mesmo que a gente tenha medo, a gente ir em frente. Então são eles sempre dando essas dicas um para o outro, então com essas doses aí de incentivo, de reflexões, que são bem interessantes. Esse aqui é o primeiro volume, mas tem a continuação também, tá? Outra aqui, que eu panfleto há muito tempo, que é a Sociedade Literária Torta de Casca de Batata. Você, leitor, que gosta de livros que falem sobre livros, esse aqui pra mim é um dos, sabe, favoritos nesse âmbito, ainda mais que é um romance epistolar, se passa depois da Segunda Guerra Mundial, outra época que eu gosto muito, e fala do poder dos livros, de conectar pessoas, de trazer paz também para essas pessoas, como que os livros são capazes de ajudar, inclusive em momentos de guerra. Então tem muito essa questão do amor, de como também tem frases aqui que eu gosto bastante, como que um livro nos leva a um outro livro, que leva a vários outros livros, e como que isso vai crescendo em progressão geométrica. Isso é verdade, né? Quando um pega um livro, por exemplo, falei do Truman Capote, então eu vi que eu gostei do livro tal, gostei dos contos dele, então já adicionei o livro de contos, só que eu sei que tá esgotado, biografia. Então um livro vai te levando a vários outros livros. Então isso é muito fantástico. Isso aqui, ele retrata muito isso. É muito, sabe aquele calorzinho, aquela emoção que te dá, de você falar, nossa, como é bom ser leitor. Esse livro traz muito isso. Outra dica que eu dou pra vocês é também olhar sempre promoções da editora 34, tá? Porque vale sempre muito a pena. E isso é uma editora que não costuma ter preços, assim, de ofertas muito bons na Amazon. Então, assim, quando tem de 30 pra cima já tá com bom desconto. 40% sempre é muito maravilhoso. Então aqui eu vou dar dois exemplos. Mas no caso, o Ana Karenina, que é um dos meus favoritos da vida, não tá nessa edição. Essa aqui é uma que eu sempre comento e eu finalmente trouxe aqui pra mostrar pra vocês, que foi nessa edição da 34 que eu li. Fiquem de olho se ela entrar, porque a tradução do Irineu é maravilhosa. Mas eu tô trazendo pra exemplificá-la pra vocês, que tem vários outros títulos da 34 em oferta. No caso, o Ana Karenina que tem é uma tradução do Lúcio Cardoso. Eu não sei como é a tradução, mas ela sai pela editora Record. Então, caso você tenha interesse, dá uma conferida. Eu acho que é uma tradução elogiada, tá? Mas ela é mais antiga. No caso, outra aqui que eu vou trazer, não li ainda, pretendo para um projeto aí de ler clássicos da antiguidade e peças de teatro grego. Esse aqui é o primeiro volume do Teatro Completo de Eurípides. Aqui tem o Ciclope, Alceste e Medea. Tem o volume 1 e 2 dessa coleção, acho que são 4 volumes no total. Então, assim, como eu disse pra vocês, tem vários livros da 34, do Turgenev, alguns do teatro grego também. Então eu tô sempre de olho na 34, então com certeza aqui na minha seleção vamos ter livros da 34 para vocês darem uma conferida também. Falando em projetinhos aí para ano que vem, coisas que eu tô organizando tanto pra mim, tanto pra compartilhar aí com vocês direitinho, aqui tem eu não vejo também muitas pessoas falando, não li ainda pra saber a tradução, mas tá muito bonito o projeto, tá? Que é esse combo aqui que vem 2 livros da Jane Austen, que é o Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Eu gosto muito dessa história,
tá? Não sei como tá a tradução, mas ele tem um projeto muito lindo, porque adoro quando traz ilustrações. Deixa eu ver se eu pego aqui ilustrações. Sabe, essas ilustrações da época? Deixa eu tentar passar aqui pra vocês verem alguma aqui, se aparece. Quando a gente quer encontrar a ilustração, tá vendo? É muito fofo, um trabalho muito bem feito, tem fitilho. E eu gostei muito, assim, do que eu dei uma olhadinha, eu gostei muito como que tá. Mas depois eu falo mais detalhes pra vocês, mas fica super dica aí pra vocês. Tem Orgulho, Preconceito e Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Assim como tem as cartas da Jane Austen. Esse é um livro que eu quero, um dos livros que eu quero botar ano que vem de cabeceira, que é esse aqui que sai pela Martine Claret. Então é um livro, assim, maravilhoso, e que tá a edição por dentro, tá? Deixa eu mostrar aqui uma folha aqui, como que começa. As cartas da Jane Austen. Tá dando reflexo aqui, mas... essa é uma edição perfeita aqui, maravilhosa. Dei uma folhada aqui, uma lida em algumas partes aqui, e tô bem empolgada pra fazer essa leitura juntamente com outros livros aí da Jane Austen e de outras escritoras de Irmãos Brontë e outros escritores assim da época, tá? Um leve spoiler aí para vocês. E por fim, vou falar de livros aí de suspense. Alguns livros aqui. Não tem como deixar de falar para vocês da Rainha do Crime, uma escritora que me fez uma das responsáveis por me transformar leitora, que é a Agatha Christie. Tem a autobiografia da Agatha Christie. Ainda não li, mas tem várias edições, tanto essa aqui, quanto as edições da HarperCollins da Agatha Christie em oferta, aquelas edições coloridas. Vale a pena você dar uma conferida no título ali, para você completar ou começar a sua coleção. E tem aqui também, para quem quer, tanto o livro que sai o Misterioso Caso de Styles, que sai pela Globo Livros, como a HQ também, que é da Globo Livros, né? Que eu gosto muito. O trabalho aqui é bem interessante, a adaptação. E esse livro aqui é o primeiro caso da Agatha Christie, primeiro caso do Poirot. Então é uma ótima forma para você começar, porque aqui tem tudo. Aquela casa que acontece um assassinato e o Poirot é levado, né, a investigar. E aí tem tudo, né? É uma senhora que morre e aí todos ali, quem é suspeito? Enteado, o marido ali que tinha cara que queria dar um golpe, e vai acontecendo assim, tem tudo que tem nas histórias da Agatha Christie, que é maravilhoso. Então é uma ótima forma para você começar a ler os livros da Agatha Christie. Então minha dica para vocês também. Aqui tem alguns livros que eu não li ainda, mas fica a minha recomendação, no caso, porque eu tenho interesse em fazer leitura e vale a pena vocês darem uma conferida. Primeiro, eu peguei esse aqui, O Jogo do Assassino, para representar a coleção do Clube do Crime, que sai pela HarperCollins, tá? Esse aqui é o único título que eu tenho, mas eu tô de olho em adquirir outros títulos para completar a coleção. Tem esse que tá começando uma coleção, uma série nova que tá saindo pela LPM, que é Assassinatos e Cookies de Chocolate. Então aqui é aquele Mystery Cookies, né? Aqueles suspense assim, mais... E na mistura receitas aqui, ainda mais assim, tem receitas de cookies e tal. E eu achei bem interessante. Eu sei que é o primeiro livro, mas eu vi que é uma série grandinha, inclusive. Espero que a LPM continue, tá? Que mais? Stephen King, tem alguns do King em oferta. Como vocês sabem, eu li O Cemitério, inclusive, recentemente, agora em outubro. E eu tô louca pra fazer a leitura desse aqui, Trocas Macabras. Esse livro aqui tá com desconto, assim como outros títulos do King. Então essas épocas de promoção é uma ótima forma de vocês ficarem de olho nos livros do King, que estão sempre bem caros, na verdade. E esse aqui é da Biblioteca King, por isso que ele é capa dura e tal. E aqui tem muita questão do pacto fáustico envolvido. Então o que você seria capaz de abrir mão, né, em busca de alguma coisa que você queira muito, o que você abriria a mão. Então eu tô louca pra fazer a leitura, quero ver se eu ainda faço esse ano, inclusive, tá? E por fim, uma outra dica que eu dou pra vocês é esse grandalhão aqui, ele é imenso, super pesado, que é uma graphic novel, o primeiro volume, Crime Scene, que sai pela Dark Side. O que ela tem? Tá, aqui vocês vão ver que tem vários títulos aqui, vários escritores, como Agatha Christie, Stephen King, Anthony Burgess, Franz Kafka, James Joyce, Truman Capote. Aqui vão ter várias cenas de livros desse gênero, né, de alguma coisa, de algum assassinato. Inclusive tem cena aqui, por exemplo, de Crime e Castigo. E aí pra cada uma dessas cenas existe um ilustrador, né? Então são traços diferentes de HQs. Então você vai ter... Deixa eu tentar mostrar pra... Vai cair um monte de coisa aqui.
Aqui tem traços diferentes, justamente porque cada um vai ser ilustrado por alguma pessoa diferente, né? Então vai só falar de um determinado acontecimento envolvendo assassinatos. Então eu achei muito interessante esse projeto. Volta e meia é uma boa forma de você se inspirar, querer ler a obra completa, ou depois que você já leu a obra completa, você vir aqui e olhar. Então é um livro bem interessante. Esse aqui é só o primeiro volume, então espero que a Dark Side depois continue trazendo os outros. Então, pessoal, essas foram as dicas que eu selecionei a princípio aqui do Esquenta. Como eu disse pra vocês, a ideia é trazer lives, outros vídeos aqui pra compartilhar dicas com vocês. Deixa aqui nos comentários qual dessas dicas aqui vocês mais gostaram, vão aproveitar. Se vocês já leram alguns desses títulos, se tem algum título que vocês já aproveitaram e eu não comentei aqui, que vale a pena talvez eu ler, que eu dar uma olhadinha na oferta e tal. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Aproveita as minhas dicas, não só por livros, tá? Mas para outras itens de casa, itens eletrônicos. Não esqueça de comprar meu link, porque isso ajuda muito com o meu trabalho por aqui, tá bom? É uma forma de vocês me prestigiarem, sem nenhum acréscimo a mais por isso, tá? Então, espero que eu tenha ajudado vocês um pouco. E depois me deixa aqui dicas aqui de quem vocês querem ver mais nas próximas seleções aí de vídeos e lives aqui no canal, tá bom? Fiquem atentos, ativem as notificações. E lembrando que o nosso vídeo termina, mas o nosso papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom? Olha, beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.